Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar do que analisar na hora da compra de um violino, viola ou violoncelo. Vocês têm me perguntado muito a esse respeito e nós vamos falar a esse respeito hoje, tá bom? Eu vou falar aqui de 7 questões. Poderiam haver infinitas, literalmente, mas eu vou tratar só de 7, tá bom? Recados rápidos e iniciamos. Vocês observam que a gente tem muito trabalho em gravar esses vídeos maiores para vocês, dá muito trabalho, vocês não imaginam o quanto, tá bom? Peço a gentileza de nos auxiliarem divulgando esse conteúdo, ensinando tudo que vocês aprenderam aqui para os amigos, para o irmãozinho, para os instrutores que às vezes não sabem, para os alunos. Olha, tem que ajustar o instrumento, é muito importante. Né? Uma coisa, às vezes as pessoas falam, eu não vou falar para a pessoa não ajustar porque ela não tem condições. A pessoa nem toma conhecimento. Né? Às vezes, se tomasse conhecimento, se planejaria para ajustar. É obrigação do encarregado, do instrutor, instruir isso para os seus alunos, tá bom? Recados rápidos ainda, nos recados, podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. Esse mesmo aqui foi enviado para ajuste. Foi aquele que eu mostrei para vocês que nós precisamos abrir ele, né? Fazer todo o trabalho de costura, restauro, fechei, enfim, né? Está aqui no decorrer do trabalho. Vamos então para o conteúdo. Quando você vai comprar uma casa, um automóvel, né? Um ativo, diversas coisas são analisadas. Se faz uma devida diligência, né, que eles chamam de due diligence, que são aqueles itens que você vai analisar, certo? Eu vou comprar uma casa, eu vou analisar o documento, o local, o bairro. Quando você vai comprar um violino, viola, violoncelo, é a mesma coisa. Seriam vários itens, eu citei aqui para vocês um. Primeira questão que você precisa analisar: preço, valor do instrumento que você vai comprar. Aqui, por favor, não me entendam mal. Quem está acompanhando a gente de um pouco tempo para cá ainda não conhece o nosso trabalho. Aqui no ateliê nós trabalhamos com ajustes e restauros. Venda no momento nós não estamos trabalhando. Eu atendo desde o instrumento mais simples até o instrumento mais avançado. Eu ajusto, atendo todos os públicos, não tenho nem nada de, não, eu não atendo músicos profissionais, não atendo músicos estudantes, só profissional. Nós atendemos todos os públicos e todos os instrumentos. Então, nessa primeira questão, o valor, não me entendam mal. Quando a gente vai comprar um instrumento, a gente tem que ter uma noção dos preços de mercado. Primeira questão dentro desta questão, né? Porque às vezes a pessoa vai comprar um instrumento compatível a um instrumento chinês, né? O que não tem problema nenhum, nós ajustamos. Só que se faz exigências para o vendedor tal, como se você estivesse comprando um instrumento de $50 mil com certificado, um instrumento de $100 mil do século XVIII. Não quero isso. Então a gente tem que ter uma noção do valor que a gente está investindo para a qualidade do instrumento e o que você vai analisar na loja, na compra. Essa é a primeira questão. Quando você vai comprar, parece básico, mas não é. Se eu contar as histórias que eu já vi para vocês, quando você vai comprar um carro, um automóvel, você fala assim, não, eu estou comprando um carro, ele custa tanto. Então, com esse valor, eu consigo ter ar-condicionado, por exemplo, mas eu não consigo ter o carro blindado, eu não consigo ter o carro com aquecedor, resfriador nos bancos. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então a gente tem que ter um bom senso em relação ao valor, né, do instrumento, ter essa ideia do valor de mercado. Então tudo que eu vou falar depois, não adianta você fazer uma baita de uma exigência, sendo que você não vai investir um valor tão alto. O valor, a sua exigência tem que estar conforme o valor. E ainda dentro dessa questão, né, de vez em quando eu recebo perguntas, né, no WhatsApp. Nosso WhatsApp está aqui na descrição, né, para o pessoal que for enviar instrumento. Quero comprar um instrumento de autor feito por luthier. Tá? Qual média de valor você procura? Eu quero um instrumento de, que seria hoje um salário mínimo. Olha,
Você acredita mesmo que com esse valor você vai conseguir que o luthier construa um instrumento com madeiras europeias, fique ali meses trabalhando no instrumento? Muitas das vezes um violino de autor, esse valor é o verniz, se olhe lá, né? Então a gente tem que ter uma ideia do valor de mercado, tá bom? E os ajustes que a gente faz não são caros, é só entrar em contato para ter ideia do valor. Então, primeira coisa, saber quanto você pretende investir. Quanto você pretende? Eu lembro que quando eu vendi um instrumento, falava qual média de valor você procura. Ah, não sei. Não, você tem que ter uma ideia. Você não vai buscar casa entre, falando aqui de São Paulo, entre 400, 500 mil e 100 milhões. Existe uma lacuna. Você tem que ter uma ideia do que você procura. Aí você vai conseguir ajudar já na sua guia, tá bom? Segunda questão que você vai perguntar para quem estiver oferecendo esse instrumento para você: se esse instrumento foi ajustado. E aqui vem uma coisa que eu vou comentar que poucas vezes eu comento aqui. Uma coisa é o instrumento como ele vem de fábrica, sem ajuste nenhum, não vem pronto para tocar. Eu falo isso, mas as pessoas continuam se assustando, o instrumento não vem pronto para tocar. Segunda questão é se ele foi sonorizado, se ele passou por aquele processo de sonorização de verdade, que são aqueles 11 itens, cavalítico, assinatura, todos aqueles itens. Já ensinei aqui a ver se o instrumento foi ajustado ou não. Então, essa é a segunda questão. Terceira questão é se ele passou de repente só por um ajuste básico. Então, às vezes, o instrumento não foi sonorizado, ele passou por um ajustezinho básico. Mesmo o cavalete original que vem, a loja que vai vender ele para você, para agregar valor, para que você não tenha essa objeção de falar o instrumento não está ajustado, eu não quero, eles pegam aquele monte de instrumento, leva para alguém fazer e como precisa de preço, volume, rapidez, faz um ajuste básico, entenderam? Sonorização completa, que é o trabalho que a gente faz aqui, é uma coisa, ajuste básico é outra. Quando eu falo que já passaram por aqui mais de 6 mil instrumentos, são instrumentos sonorizados, né? Por exemplo, quem estou falando aqui, vocês vão aprendendo. Para a gente que é luthier, trabalha na área, de vez em quando a gente recebe alguns pedidos de orçamento de projetos, de prefeituras, que eles vão enviar 50, 100 instrumentos e eles não querem saber de qualidade, sonorização, tal, eles querem aquele ajuste, né? Então ganha quem dá o menor preço. E não preciso nem falar se você vai ter qualidade ou não ali, né? E a gente nem participa desse tipo. Quando eu falo de trabalho, quando eu falo que a gente já fez mais de 6 mil ajustes, são ajustes do músico final, não aquele monte que vem aqui e descarregam 50 instrumentos, 100 instrumentos, tá? É isso que eu quero dizer. Então, eu acho que eu já consegui conceituar na mente de vocês a diferença de sonorização, que é um ajuste profundo, e o ajustezinho básico só para vender, tá bom? Conceituei isso, né? Então, nós temos nessa questão 3 questões. Ele totalmente sem ajuste, com ajuste básico e com uma sonorização. São coisas diferentes. E aí vamos fazer uma conclusão dessa questão 2. O instrumento não ter sido ajustado não é necessariamente uma coisa ruim. Você ajustar ele, nos enviar, inclusive a gente recebe muito instrumento direto da loja. O músico compra na loja, pede para entregar aqui, eu faço o ajuste e envio para o músico, ou ele envia. Às vezes o músico prefere comprar sem ajuste e enviar aqui porque eu já personalizo para ele. Entenderam? Então, analisem essa questão, tá? O instrumento estar sem ajuste não é ruim. Ruim é você estudar sem ele, né? Tocar sem ajuste. Então eu acho que consegui entender quando é um instrumento ajustado por luthier, tá? Mas ele foi sonorizado ou foi feito aquele trabalho lá, mesma escravelha, mesma pestana, mesmo cavalete, mesma alma, só um tapinha, que na verdade é uma abaixadinha de cavalete, que no meu humilde interpretar
não apresenta bons resultados, tá bom? E vamos para a terceira questão, que você deve perguntar quando você for adquirir um instrumento. Então, primeira coisa, você vai saber o valor que você vai investir. Segunda, se ele foi ou não ajustado. E terceira, verniz. Verniz. Existem vários tipos de verniz. O verniz à base de PU, que é aquele verniz que é feito em escala industrial. O verniz a goma laca, que quando feito da maneira adequada é um verniz com várias camadas e pode ser rico em resinas ou não. O verniz a óleo, né, que tem muitos conceitos do primeiro, mas é outra coisa. E também o verniz misto. Então vocês viram, por exemplo, eu vou fazer um verniz a goma laca. Eu posso literalmente pegar aqui e arrancar o verniz. Não se deve fazer isso. Então, arrancar o verniz aqui e tal. Aí passa direto na madeira um pigmento, né? Passa-se esse pigmento e aí passa algumas camadas de goma laca, dá uma lixadinha e pronto, né? E pronto, tá aí vendido como verniz a goma laca. Ou eu posso fazer a maneira certa, preparar o verniz, gastar uma fortuna de resinas. Ali no canto eu tenho as resinas que eu já mostrei para vocês, são caras. Tem resinas assim que 100 gramas custa 400, 500 reais no valor atual que eu estou gravando aqui, às vezes até muito mais, né? Por todas as resinas, decantar, coar o verniz, fazer o preparo da madeira, fazer o fundo com aproximadamente 20 camadas, fazer a cor entre o fundo e a última camada para você não tingir a madeira, fazer as últimas camadas, lixar, tá? Isso é um trabalho de verniz. Aí, muitas das vezes o músico olha, alô, quanto tá o verniz de goma laca aí? Ah, tá tanto. E aí? Tá tanto. Ah, ali tá mais barato. Não é assim. Você compra carro assim? Você compra, quanto tá um carro aí? Ah, o carro aqui tá 30 mil. Não, o carro ali tá 50 mil. Não, o carro tá 30 mil é menos do que 50, então tá mais barato. Ninguém faz isso. Por que vai fazer na hora do instrumento? Né? Entendeu? O tipo de coisa que eu estou tentando trazer à tona para vocês. Eu estou sem cavalete que estão ali na estufa, mas eu pegar um cavalete, dar uma lixadinha no pé, dar uma abaixadinha, ajuste de cavalete. Isso é uma coisa. Fazer o que nós fazemos, que eu falo nós com força de expressão, todos chanfros, entalhes, cortes, tal. Ou seja, eu produzo muito menos por dia. A produção é muito mais baixa, né? Entenderam a diferença? Então, não é commodity. Instrumento não é commodity. Bom, então falei do verniz. Entendam então que existem vários tipos de verniz e dentro de cada tipo existem diversas qualidades, tá bom? E aí a quarta pergunta que você vai fazer é em relação à madeira. Você vai saber qual é a madeira. É muito importante. Qual é a madeira do instrumento? A tampa em abeto, lateral, fundo, braço em átiro, legal. O espelho é em ébano mesmo? É em ébano africano? Qual é a qualidade do ébano? Então você sabe qual é a madeira e tenta saber qual é a qualidade da madeira. Ah, esse é um átiro C, B, A. Só que tem uma coisa. Cuidado, porque às vezes você vai aprofundando num nível que, vamos voltar lá para a questão 1. O valor que você está investindo, ainda você não vai conseguir escolher tudo isso, tá? Então tudo isso é muito importante quando você vai comprar um instrumento. Eu estou falando aqui de valores fictícios, mas se você vai comprar um automóvel, um carro de 50 mil reais, você vai ter algumas exigências que um de 20 não tem, e que um de 200, 300 não tem. Ah não, eu quero que a porta feche sozinha com apertar do botão, igual o Rolls Royce. Não vai acontecer, tá? Então, conhecer a qualidade da madeira e a madeira. Quarta questão foi essa. Quinta questão. Mão de obra. Que tipo de trabalho foi feito? O trabalho no instrumento pode ser de diversas qualidades. Já ensinei aqui fábrica, oficina e ateliê. Eu aqui trabalho apenas com ajustes e restauros. Não estou pegando encomenda de construção no momento.
Imaginem o seguinte, eu trabalho sozinho aqui, mas eu poderia ter várias bancadas, gente ajudando aqui, gente ali. Isso é um tipo de mão de obra. Então você tem vários tipos de mão de obra, tá? Então você tem fábrica, oficina e ateliê. Saber a origem do seu instrumento é muito importante quando você vai comprar, tá bom? Mais uma vez, não adianta achar que você vai comprar um instrumento de luthier, madeiras europeias, por 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Não vai. Não vai. Não adianta. Sabe, você olha, né, um anúncio, por exemplo, no LX, uma Ferrari que vale 3 milhões está sendo vendida a 50 mil. Será que é golpe? Será? Será mesmo? Então, às vezes eu ouço cada coisa. Felipe, veja para mim se esse instrumento é de autor italiano do século XVIII. Me venderam como sendo. Aí eu olho o instrumento, só de tirar dá para ver que não é, né? Quanto o senhor investiu no instrumento? Era um músico tal, ou seja, a pessoa que está vendendo é especialista. Eu comprei por 2 salários mínimos. Não é que esse valor seja pouco, e não é que você não pode ter um instrumento desse valor. Claro que pode, eu mesmo, meus primeiros instrumentos são muito simples. Mas é que acreditar que você está comprando não funciona assim. Acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo explicar para vocês, né? Ainda mais no mercado atual, sabe? O mercado atual, as pessoas têm mais informações, né? Alguém que tem um violino de família não vai pegar ele e vender para você na internet por R$500, sendo que ele vale, vamos supor, 50 mil. Não vai fazer isso, porque hoje as pessoas têm informação. Violinos antigos, digita no Google, cai os nossos vídeos aqui, sabe? A pessoa, quantas pessoas me mandam fotos, olha, eu quero vender esse instrumento e tal. Então, hoje as pessoas têm mais informação, não adianta, tá? Não adianta. Sexta questão, filete. Você pode perguntar se o instrumento é de fato filetado ou se ele é desenhado, como são os mais simples, tá? Tem um que o filete é desenhado, pode ajustar, a gente recebe, a gente ajusta e apresentam bons resultados. E sétima questão, você vai ter que fazer uma análise e desenvolver o seu olho. Você pode perguntar, o instrumento tem trincas e descolagens? Mas você pode analisar, olha se ele possui trincas, né? Olha se ele possui descolagens. O instrumento possui trinca, não quero mais, não. Muitas das vezes, bons instrumentos possuem trincas e rachaduras e foram restaurados. E dependendo da restauração, você percebe que o músico investiu um valor bom para fazer aquele trabalho. Se o músico investiu bom, é porque é um instrumento de estimação e apreciação do músico. Esse daqui, eu restaurei uma rachadura aqui e outra aqui. Depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Então, você ter trincas não quer dizer que seja ruim, mas é bom você saber. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo que eu preparei para vocês. Bastante conteúdo, assistam e reassistam. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.